Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, nesta segunda-feira, dia 20 de abril de 2020. Nós estamos ao vivo aqui, sempre trazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui online e ao vivo junto com você, que está sempre sintonizado conosco, e sempre trazendo também os nossos convidados, desejando uma boa tarde para todos eles, nossos comunicadores, a nossa equipe técnica, a nossa equipe da produção, telefonia, e todos que estão aí nas redes sociais e nos acompanhando nessa jornada, né, de programas online, cada um na sua casa, mas a gente sempre aprende um pouco juntos, e isso é muito bom, né? Vamos trazer muito aprendizado. Hoje nós temos o capítulo 16, então você já vai lá, já pega o seu evangelho, já abre no seu capítulo aí 16, vamos falar sobre utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. O que você acha sobre esse tema? Participe conosco pelo 0800 979 5011. Deixa a sua mensagem com a Margarete, ela vai atender a sua ligação. Ou senão você envia um WhatsApp para 11 99643 3827. Você pode enviar a sua mensagem aí no nosso WhatsApp, deixe o seu comentário e a gente traz aqui também no nosso plantão do Evangelho. Ou participe pelo nosso Facebook, estamos ao vivo na página facebook.com/TV Mundo Maior, lá você deixa também as suas perguntas, e tem também a transmissão ao vivo no site tvmundomaior.com.br, para você clicar lá e assista ao vivo, e já acompanha no YouTube, tanto da Rádio Boa Nova, quanto da TV Mundo Maior. Hoje, para trazer os comentários, a nossa lindeza, Deise Mansano, boa tarde. Boa tarde, lindeza, assim, né? Vamos fazer. A Vanessinha também está fazendo cara de lindeza. Adoro! Tudo bom, Deise? Tudo bom, que delícia estar aqui, participar com vocês. E muito bom fazer o Evangelho no Lar. Aqueles que não conhecem, aqueles que estão... Olha, a primeira vez que eu estou vendo como se faz, como é que é essa dinâmica. Não tem nada de dogmático, mas é um estudo realmente do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse estudo, nós fazemos normalmente uma prece, tudo que se nós pudermos fazer uma prece quando nós vamos iniciar qualquer trabalho, até uma prece mental, né? Seja sozinha lá, começar alguma coisa, ó, paizão, me ajuda? Olha só, já é uma prece, né? Então, a gente faz uma prece, faz a leitura do Evangelho, se comenta, faz uma prece e encerra. Olha só, é muito simples e você traz todo o conhecimento através do Evangelho segundo o Espiritismo, daquilo que Jesus falou por parábolas ou por exemplos que a gente não sabia o que era na época, né? É verdade, Deise. Para a gente dar o início, então, faz uma prece para nós. Vamos lá. Eu convido a todos que fechem os olhos um pouquinho, se puderem. Se não puder, com os olhos abertos mesmo. Vamos mentalizar que Jesus está aqui ao nosso lado, à nossa frente, para nos dar as boas-vindas a esse Evangelho que estamos executando. Pedimos que os nossos espíritos amigos, os mentores, anjos da guarda, nós podemos chamá-lo do que nós desejarmos. Espíritos amigos que estão aqui do nosso lado, desde o nosso nascimento. Que esteja aqui presente e que esse Evangelho possa suprir um pouquinho as nossas necessidades espirituais, mentais, para que na parte material nós consigamos, fazendo esse link entre material e espiritual, para podermos evoluir. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Vamos dar o início, então, trazendo o item utilidade
providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Ele começa dizendo: se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. Só para a gente começar, Deise, pegando esse trechinho que ele fala assim, as palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Como assim, segundo a letra e não segundo o espírito? Como entender isso? Nós interpretamos muitas vezes a palavra de Jesus com o que nós conhecemos. Então, se nós não conhecemos os bens espirituais, fica muito difícil nós entendermos Jesus e toda essa espiritualidade que nos enviou a codificação, a doutrina dos espíritos. Então, principalmente Jesus, na época, nós éramos ainda muito bebês, né? Estávamos começando a engatinhar. Ele veio através do mundo judaico, né? E veio por quê? Porque lá consistia num único Deus, era monoteísta. Então, a razão por que Jesus nasceu aonde nasceu, viveu onde viveu, é porque se acreditava em um único Deus. Mas, mesmo acreditando em um único Deus, tinha-se muitas coisas para se fazer externamente. Lavar as mãos. Então, a cada passo, Jesus foi dando uma explicação espiritual para isso. Mas, mesmo ele falando assim, diretamente, muita gente não entendeu e levava ao pé da letra, né? Como foi falado aqui no começo. Então, muitas passagens Jesus teve, e o Evangelho segundo o Espiritismo, por isso que é bom nós fazermos o Evangelho com o Evangelho segundo o Espiritismo, para nós entendermos as passagens de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. A gente escuta, Vanessinha, posso me alongar um pouquinho mais Pode, na palavra? A gente escuta muitas vezes, eu posso fazer Evangelho no Lar com o Novo Testamento, com a Bíblia? Você pode fazer o que você quiser, né? A doutrina dos Espíritos não chega para você e falar assim, olha, se não fizer com o Evangelho segundo o Espiritismo, vai para o inferno. Não, né? Não é bem assim. Eu deixei aqui o telefone bem do lado para desligar e eu não desliguei. Acontece, não tem problema. Então foi isso, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente traz para o Espiritismo mesmo, né? Exatamente, você pode trazer qualquer coisa. No seu lar, Evangelho no lar, você pode fazer qualquer coisa, inclusive fazer o Evangelho sem ser o Evangelho. Mas aí não seria o Evangelho segundo o Espiritismo, a visão que nós espíritas temos de Jesus, né? Mas nada é obrigatório na doutrina, por isso que nós estamos aqui, né, Vanessinha? Exatamente, Deise. Tem uma ouvinte no nosso Facebook, a Geni Silva, que ela diz, perdi o capítulo e o item, podem falar outra vez? Podemos sim, Geni. Então vamos lá, capítulo 16, item, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Eu vou ler mais um pouquinho, mais um trechinho aqui, a gente pode até comentar, porque ele diz no primeiro trecho ainda que teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, né, que é um pensamento que repugna a razão. Então, a gente pode comentar sobre isso e já sobre a outra parte, que diz: a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente
aquele que passa da miséria à fortuna, esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e torna-se insensível, egoísta e vão. O que a gente pode falar sobre esse trecho, Deise? Nossa, é um trecho de um grande puxão de orelha nosso, né? Então, a ouvinte estava querendo saber, né? Então, é o capítulo 16, e o capítulo 16 é não servir a Deus e a Mamon. Isso. Então, é importante nós darmos continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo que nós estamos falando. O item é o número 7. Mas antes já vinha, olha, 7, então já teve 1, 2, até o 6 e o 7. Já tiveram vários. Então, aí eu gosto sempre de, assim, olha, é esse capítulo, não servir a Deus e a Mamon, porque, assim, nessa utilidade providencial da fortuna, é uma história a respeito de um jovem que era muito rico e chegou assim para Jesus, falou assim, olha, eu queria ir para o reino de Deus, né? Estou pronto. O que eu faço? O que mais que eu faço? Jesus deu as dicas, né? Como nós estamos, essas dicas são dos Espíritos. Então, a dica de Jesus quando ele estava vivo, que ele falou com esse jovem rico, ele falou, olha, você precisa honrar pai e mãe, não matar, um monte de coisa, cuidar, honrar pai e mãe, e assim, foi dando várias coisas, e o rapaz falou assim, não, mas isso eu já faço. Aí Jesus, bom, se você faz isso, então resta uma coisa, você dá para os pobres, tira, né? Doa todos os seus bens materiais, vem e me segue. Aí não, né? Então, a utilidade providencial da fortuna é a parte que, por que não? Né? Nós temos os bens materiais muito arraigados em nós, nós precisamos, nós queremos, né? É alvo da nossa querência, né? Mas só que nós temos que tem uma vírgula aí, né? Que fala bem aqui, a riqueza, sem dúvida, uma prova mais arriscada. Quer dizer que a pobreza não? Nós temos no Livro dos Espíritos a pergunta 815, perguntando se a prova da riqueza ou a prova da pobreza é melhor, qual delas é a pior. E ele fala que são as duas, porque se você passar pela prova da pobreza xingando, blasfemando, também é ruim, né? Aqui, na riqueza, ele está comentando a respeito das tentações. Então, eu sou rica, só que não, né? Mas eu sou rica e eu tenho muitos bens. E aí, eu não consigo me colocar no lugar do próximo, no lugar das pessoas que são menos privilegiadas. Não consigo, porque eu nasci na riqueza. Tem a história da Maria Antonieta, que perdeu a cabeça, e é uma história, assim, terrível, porque isso vai acompanhar ela para o resto, né? Porque está na história. O que ela disse, se não tem pão, na época da Revolução, né, Francesa, se não tem pão, dá brioche para os pobres comerem. O que significa isso? Ela não entendia. Ela nasceu na riqueza, ela nunca viu pobreza, e quando não tinha pão para ela comer, ela comia brioche. E foi o que ela falou. Mas isso foi levado por olha só, que coisa, ela não entende, ela está querendo desdenhar da pobreza. E não foi isso. Então, é isso que a riqueza, muitas vezes, traz. Você fica somente naquele núcleo e você não consegue se colocar realmente, mas não é só isso, né? Porque
Ele vai comentar aí a respeito do leva ao orgulho, o egoísmo, a vida sensual, tudo é mais fácil para aquela pessoa que tem bens materiais, que é rico, que, né, tem posses. Olha só, hoje eu estou falando, hein, Van? Mas você está aqui para isso. Meu Deus do céu! Não, mas é isso mesmo, Deise, porque a gente tem muita ideia de que a pobreza é mais difícil, né? E realmente, nós sabemos que viver na miséria, sem às vezes ter o que comer, realmente é muito complicado, não tem nem o que a gente dizer. Só que aqui ele está querendo dizer que não é porque ser rico é feliz, né? Que está tudo bem, está tudo certo, porque realmente tem o que ele diz assim, leva as tentações e pode se tornar mais difícil até do que a prova da miséria e da pobreza, né? Exatamente. Então, a pobreza é ruim. A gente até brinca, olha, na próxima encarnação eu quero passar pela prova da riqueza, tá bom? Já chega! Chega, agora já deu. Já deu! Minha vez de ser rica. E a gente fala brincando, mas olha só a responsabilidade das pessoas que realmente detêm um grande poder financeiro. É muita prova, porque realmente traz o orgulho, né? Nós vemos assim a história do Paulo, que era Saulo de Tarso. Ele estava no topo, né? Ele era o top 10 lá dos romanos e de todo mundo. E todo orgulhoso, todo cheio de dinheiro, de posses, de fama. E a hora que ele realmente conheceu, viu Jesus, ele se transformou totalmente, até o seu nome foi transformado. E conta a história que quando a gente recebe uma transformação, naquele tempo, mudava de nome, né? Então, de Saulo, ele passou para Paulo, mas continuando depois com todo o ensinamento de Jesus, né? Ele largou, ele foi como esse rapaz aí chegou para Jesus e falou: o que eu posso fazer? Então, não era que Jesus queria todo pobre do lado dele. Aliás, tinham muitas pessoas com grandes posses, principalmente as mulheres, porque Jesus ele não tinha meios de subsistência. As pessoas que estavam junto com ele, para que ele pudesse pregar, para que ele pudesse fazer as coisas, ele tinha uma profissão quando precisava, mas também as pessoas que estavam ao lado dele, como eu falei, a maioria mulheres com posses, que dava condições para Jesus. Então, Jesus sabia o valor da parte material vivendo aqui no planeta. Mas esse rapaz, especificamente, ele achou que ele já estava sendo the best. Ele não matava, ele não roubava, ele honrava pai e mãe, ele era bom. Quando Jesus fala, larga toda essa parte material, e é isso que vai acontecer conosco quando nós desencarnarmos. É assim, larga esse corpinho que não é mais seu. Nós somos espíritos. Então, nós vamos voltar a viver na pátria espiritual. Agora, vivemos nesse corpo, temos necessidades físicas, necessidades materiais e espirituais, necessidades psicológicas, né? A gente quer um carinho, a gente quer atenção. Então, tem tudo isso para nós passarmos sensorialmente, né? Na pele, um amor, na pele, um desamor. Né? Então, toda essa parte sensorial nós vamos viver aqui. Mas se nós percebemos que a parte espiritual é a principal, a hora que Jesus falar assim, larga isso, vamos embora, a gente fala, vamos embora. Exatamente, Deise. A Tânia Moretti aqui no nosso Facebook está participando. Boa tarde, meninas iluminadas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz toda a essência das lições morais e espirituais de Jesus através da doutrina dos espíritos.
doutrina abençoada e consoladora. É isso mesmo, né, Deise? Isso mesmo. Um beijo para você, viu, Tânia? A gente se fala aí. É mesmo, beijo. Beijo. Rogério Ferreira, também no nosso Facebook. Ambas são provas, ferramentas para o nosso desenvolvimento espiritual, e o uso que fazemos é que determinará nosso sucesso nessas provas. É isso, Deise? Perfeito. Assina embaixo, tá certinho. Muito bom mesmo. Muito Rosimeire bom. Gomes, não adianta não fazer o mal, temos que estar e fazer o bem. Deise. Muito bem, Rosimeire. Olha, a turma aqui que está participando está bem atenta, hein? Parabéns. Parabéns mesmo. E a Tânia complementa, né? O problema não é a riqueza em si, e sim a ganância, o supérfluo e o egoísmo. Perfeito, perfeito. Tudo aquilo que é a mais, é a mais. Nós podemos nos despojar disso. Levando isso para o nosso corpo, o corpo é a mais. É a misericórdia divina que nos deu essa condição de estarmos aqui hoje unidos através de um evangelho, unidos através da doutrina, compartilhando. Então, isso é um compartilhamento espiritual. Nós vamos engrandecer quem? A nós mesmos. Se nós pensarmos, esse evangelho no lar está sendo muito mais para a Vanessa, e o ouvido dela é que está mais próximo que a boca. Com certeza. E para mim, que o meu ouvido está mais próximo que a boca, a gente já não entra nessa parte orgulhosa de falar, tá vendo, ó, eu estudei, eu sei, ó, Jesus falou aqui, estou tirando de letra. Ok, estou tirando de letra na parte didática, mas não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que cada um de nós realmente se escute, realmente, e nós estamos num período muito bom para isso, né? Eu passei um meme, inclusive, para a Vanessa, de uma figura aí de desenho, falando assim, né? Ele estava escutando que nós precisamos, estamos na época de nos conhecermos, e esse personagem fala assim, eu não quero me conhecer, eu já sei que eu sou insuportável. Verdade, muito bom. Aquele meme eu achei muito engraçado. E realmente nós vamos deixando o nosso conhecer, nosso autoconhecimento para depois. Então, a gente vê primeiro o externo, depois a gente vê o interno. Tanto que nós pegamos livros para ler romance, vamos, né, para fora. Agora, quando nós pegamos um evangelho, pegamos um livro dos Espíritos, é para dentro, é para nós aprendermos para nós. Se pudermos passar para os outros, ótimo, mas o importante realmente é, no mínimo, tentar, né? Porque senão vira uma... Nada, nós estamos sendo aqueles vasos sujos, né, que Jesus falou. Exatamente, com certeza, Deise, é o nosso esforço, né? No mínimo, exatamente, nos esforçarmos. A Maria Isabel Ribas, no Facebook, ela disse, ontem no Evangelho no Lar, eu li esse capítulo no item 6. Eba! Maria Isabel, que legal! Estamos conectadas. Isso mesmo. Um abraço. Beijo, continuando, querida. então, o nosso estudo, nós estamos aqui no capítulo 16, e ele continua, né, falando, mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito com um discernimento. Como utilizar a riqueza com discernimento, Deise? Nossa, que legal, né? Ele trouxe assim uma coisa muito legal. Do veneno da cobra que se tira o antídoto para o veneno da cobra, né? É através daquilo que você possui. Então vamos lá. A pessoa é muito rica, tem muito dinheiro. E fazer uma analogia pelo que nós estamos passando agora. Temos dinheiro, temos não, né? Eles
A gente está sempre lá no limite, né, Vanessinha? É verdade. Né? Mas essas pessoas têm muito dinheiro, têm lugares maravilhosos para ir. Os aeroportos estão fechados, não tem como gastar, não tem muito dinheiro, mas vai continuar lá, porque agora nós temos que ficar em casa por nós e pelos outros, né? Ver realmente o que aconteceu nos outros países para tirar uma lição. Então, nós estamos tirando uma lição. A pessoa, se ela realmente tem um bom caráter, ela vai utilizar esse bem maior que ela tem para dar empregos, doar é uma palavra, né? Mas é dar emprego. Se você dá o emprego para uma pessoa, essa pessoa vai cuidar melhor da família. Então, esse rendimento vai ser bom para a pessoa que tem, né, afortunada, mas também para aqueles que necessitam de um salário e tudo mais. Agora, nos dias de hoje, tem algumas empresas, isso eu sei de caso mesmo, de verdade. Próprio. Porque é próprio aqui, o que aconteceu aqui. Empresas que chamam e falam assim, olha, nós queremos continuar, mas nós também não estamos ganhando. Podemos reduzir o salário? E a pessoa, sim, antes reduzir o salário do que não ter salário. Está acontecendo muito. É isso que está acontecendo. Nesse evangelho, a gente pode estudar isso. As pessoas que têm boa vontade, as empresas que têm essa boa vontade, né? Juntamente com as pessoas que estão nessa sociedade, às vezes é uma empresa limitada, às vezes é uma sociedade anônima, mas acontece que tem um cabeça, né? Tem uma diretoria, e estão procurando meios para que subsistam ainda, essas pessoas ainda tenham empregos e eles também têm essa parcela boa para dar para a sociedade, porque despedir também nessa época é muita maldade, né? Verdade. É muita maldade. Então, essa parte aqui que que os espíritos falam, que aqui, mas por tornar, está longe, o óculos está precisando outro, mas por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável. Nossa, está difícil? Está difícil para os ricos e para os pobres, mas os ricos podem ficar menos ricos um pouquinho? Pode. Então, diminui o salário, muitas empresas estão fazendo isso e eu estou achando assim muito bacana. É uma posição muito bacana que se estão tomando. Sim, porque depois que voltarmos ao normal, vamos dizer assim, acabar, né, tudo isso, vamos precisar do funcionário novamente. E aí vai ter que contratar outra pessoa que às vezes você não confia muito, não conhece, não. Exato. É a mesma pessoa, né? Ela vai estar ali junto com você. Então, esse momento talvez de reduzir, a pessoa também entende isso, são os dois lados, né? Para continuar. E também os grandes empresários aí que estão fazendo muitas doações, né, Deise, muita ajuda aí aos voluntários, enfim. Mas essas empresas, eu acho que como ele diz aqui, utilizar com discernimento, também é isso, já que você tem, esse é o momento de ajudar, né, Deise? Nossa, eu queria chegar bem aí, né? E eu queria chegar realmente aonde nós estamos neste momento. Nós estamos numa TV, nós estamos numa rádio, nós estamos em casa nesse momento, mas a máquina não pode parar. A Margarete está lá, as pessoas que estão na produção estão, né, trabalhando. A coordenação, mas a parte monetária, que tem os bazares, que tem, por enquanto está tudo fechado. Mas aquelas 2.000 crianças, né, que o pessoal fala criança com tanto carinho, tem criança de 60 anos lá, né, Van? Tem mesmo.
aquelas crianças que as casas André Luiz cuidam, continuam comendo, continuam precisando de bens materiais, são fraldas, são muitas coisas. Então, agora que nós estamos falando sobre isso, a gente pode falar do Clube Amigos da Boa Nova, né, Van? Isso, vamos aproveitar, né, que a Deise está falando dessa ajuda essencial, ainda mais esse momento, né, de grande desafio a todos nós. A FEAL também, a Fundação Espírita André Luiz, continua com seu trabalho, sua missão de levar o espiritismo, os ensinamentos da doutrina espírita, os ensinamentos deixados por Jesus ao planeta inteiro, pelas ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Então, se você está acompanhando a nossa programação, se você pode aí colaborar com a nossa causa, então faça a sua colaboração, seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Tem um WhatsApp que é o 11 97261 0272 e tem os telefones 0800 12 18 38 e o 11 2458 3214. Se você já é sócio, continue fazendo a sua colaboração pelo cartão de crédito, pelo boleto, a gente envia via e-mail, você faz o pagamento pela internet, no aplicativo do seu banco, aí no seu celular, não precisa correr o risco, né, do contágio, utiliza os nossos canais digitais e continue colaborando com a nossa missão de divulgar, né, o espiritismo ao planeta inteiro. Então, repetindo o nosso WhatsApp, 97261 0272. Gratidão a todos os sócios, né, que colaboram com o nosso trabalho. Vou mandar um beijo também aqui para o nosso Robson Aquaroli, participando aqui no nosso Facebook, nós estamos ao vivo na página facebook.com/TV Mundo Maior, vai lá acessar também. Ele diz, é perfeito aqui, o excesso é o que nos prejudica perante as leis divinas. Pergunta 633 do Livro dos Espíritos. Os excessos nos prejudicam realmente, né, Deise? Nossa, que bonitinho, trazendo, né, incluindo coisas assim, para que esse Evangelho no Lar seja realmente, a gente possa vivenciar isso com vocês, que estão vendo, estão procurando aí qual o melhor livro, a pergunta melhor do Livro dos Espíritos, passagens, e é isso que realmente a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, toda essa equipe da FEAL quer, é trazer agora, nesse momento em que nós estamos assim, com muitas dúvidas, com muito receio, alguns entrando numa depressão por não ter esse contato com o mundo lá fora, né? Instituiu esse Evangelho no Lar em 3 períodos. Essencial, de manhã, aquele que acorda cedinho, né? 7 horas da manhã. Tem agora ao meio-dia e depois tem à noite 15:07, né, Van? Isso mesmo, 18h45 ao vivo também. Ao vivo também. Então, são leituras, são estudos que é isso que nós queremos. Vocês fazendo o Evangelho no lar com a gente. Nós estamos no lar e vocês estão nos seus lares. Muito obrigada. É mesmo, muito obrigada, nós agradecemos sempre. Vamos ler mais um trechinho aqui do item Utilidade Providencial da Fortuna, a gente está estudando hoje as provas da riqueza e da miséria. Ele diz, quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. É o que ele respondeu, né? Então, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um dava de se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens, seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. Então, é isso que você também já tinha lembrado a nós, né, Deise? Sim. Quem de nós aqui hoje teria coragem de largar os bens que a gente tem, mesmo por poucos ainda, e seguir Jesus, né? Que a gente não pode nem julgar esse jovem, né, Deise? Não pode, é isso aí mesmo. Assim como nós julgamos qualquer ato, né? Isso aqui é muito bom a gente dar uma relembrada, né? Quando a gente olha uma coisa que não gosta, alguém falou alguma coisa que não foi legal,
por aquilo que a gente estuda, por aquilo que a gente está tentando fazer, mas somos nós que estamos tentando fazer. Quando nós julgamos, lá vem a nossa parte de orgulho, de egoísmo, porque assim, eu faço melhor que ele, por isso que eu julgo. Olha só como é que a gente é terrível, né? É terrível. E essa parte aqui que Jesus comenta a respeito do moço, além do não julgar, né? Ele tem a parte dele, que é a parte material, que ele achou que é extremamente importante na vida dele. Voltando, né, a passagens de Jesus, ele não falava que ser pobre é bom, né? Mas ele quis deixar uma lição para aqueles que estão passando por essa prova. A riqueza é uma prova, a miséria é uma prova. Então, realmente, se você passar mal por qualquer prova que você escolheu, gente, aí que está o pé. Nós escolhemos. O que nós estamos passando hoje, nós escolhemos, tanto na parte material como na parte espiritual. Mas não é aquele escolher assim que, então eu tenho que ficar pobre para o resto da vida e eu vou ficar rico. Não, a gente vê muitas vezes fortunas se desfazendo. Como assim, né? A pessoa era muito rica, agora não, né? Está na metade aí de uma riqueza, não tem todos aqueles bens. Nós vimos isso na mídia e conhecemos pessoas assim, que ganharam na loteria e agora está miserável novamente. Então, eu estou dando esses dois exemplos de riqueza, pobreza e depois riqueza e depois pobreza, para nós pensarmos, né, que nessa parte nós, na espiritualidade, escolhemos as provas, mas nós temos condições de mudá-la. Então, eu escolho a prova da riqueza, que é o que estamos vendo hoje. Então, o que eu vou fazer de bem? Claro que para mim também a gente não pode falar assim, vou, né? Porque nós estamos ainda, é uma sequência da nossa evolução. Ainda precisamos dessa ostentação, entre aspas, né? Então, vou fazer bem para mim? Vou viajar, vou ter carros, isso e aquilo. Mas eu posso gerar empregos, eu posso ser dono de alguma fábrica, de um comércio, qualquer coisa assim, e gerar emprego. E realmente ser uma boa pessoa, ser um bom patrão. Acho que foi o ano passado, retrasado, a gente ia num restaurante e mataram o dono do restaurante. Nossa. E aí nós entramos assim, o pessoal estava bem triste. Aí nós perguntamos, a gente estava sempre lá, né? Nossa, o que aconteceu? Está todo mundo triste, porque a gente era sempre muito bem recebido. Mataram o patrão, mas ele não era patrão, ele era nosso amigo. Então, olha só. É isso que acontece quando se faz o bem com o que tem, né? Eu tenho muito, eu posso ser dono de um restaurante, que foi o caso, e tem em vários lugares, tal, e aconteceu isso, eu tenho certeza que os funcionários vão orar muito por ele, porque ele não era patrão, ele era uma pessoa. Então, chegar aqui, aquele moço com efeito julgava-se quite com a lei. Eu faço tudo o que a lei manda, então eu posso ir para o reino do céu. Aí Jesus quis dar uma lição para ele. Se ele não falasse assim, ele já começou, impeliu Jesus falando, bom mestre. Jesus olha para ele e fala assim, bom? Por que me chamas de bom? Bom é só Deus. Olha, já começa com uma lição e ele continua. Como eu faço para chegar no reino de Deus, né? Olha só, então Jesus dá toda essa lição para ele.
assim como Ele dá para nós. Nós temos condições de nos planejarmos para a mudança através do nosso querer, da nossa vontade. Isso se chama livre-arbítrio. E nós o usamos, sim, sempre para muita coisa. Só que fica mais fácil nós falarmos, não, esse é meu karma, isso é... Eu pedi na espiritualidade, então eu tenho que sofrer? Lelê, faz isso com você, não. Nós não temos que nada. Nós não temos que sofrer, nós temos que aprender. Deus não daria provas deixaríamos, né, escolher provas assim tão difíceis se nós não tivéssemos meios para sobrepujar isso, realmente sair dessa prova. Isso mesmo, Deise. A Mônica Simões aqui no nosso Facebook, ela diz, é exatamente assim que eu penso quando algum problema ou dificuldade se aproxima. Se eu escolhi estar aqui neste momento e nessa situação, é porque eu consigo vencer essa prova. Olha que exemplo de fé, legal, né, Deise? É uma linda, parabéns, adorei as suas palavras, né? Esse carinho aqui pelo esforço. E não é só eu que estou fazendo, não é só a Vanessinha que está fazendo, todos nós, né? Estudamos, sentamos aqui para estudar, e estamos dando uma palavrinha que, assim, vai enriquecer muito esse Evangelho no Lar. Obrigada, Demais. Viu? Muito mesmo, gratidão. Lourdes Perinazzo, também no Facebook. Estou a cuidar de meu pai, idoso de 86 anos, apesar de ser a filha adotiva, pois os meus 7 irmãos o abandonaram, filhos legítimos. Não é fácil, mas com força e fé continuo. O que seria dele se não fosse ela? Não é por acaso essa ligação também, né, Deise? Nossa, que esplêndido! A família que nós arrecadamos, a família espiritual, aquela família que a gente escolhe. Vanessinha é uma das minhas filhas, não sei se vocês sabem. Beijo, minha mãe, adoro demais. Eu tenho, assim, muitas filhas, muitos filhos que a gente adota no coração, né? São filhos do coração. E, então, quando nós percebemos que a pessoa foi adotada, você não é que você é filha adotada, você é filha. Não existe filha adotada, filha legítima. Existe filha, filho, aquela pessoa que está para cuidar, que foi cuidada e agora está cuidando. Parabéns para você, viu? Você realmente está sendo muito humanitária e está sendo filha. Ponto. Um beijo para você. Um beijo para você, para o seu pai, para todo mundo. Mais um trechinho para a gente aqui que ainda dá tempo, né? Ele diz, a proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar, era uma aplicação no princípio, fora da caridade não há salvação. E mesmo se ele tem aqui todas essas qualidades, vamos dizer assim, ainda não conseguiu alcançar, ainda faltava alguma coisa. Quantos de nós não tem nem um item desse aqui, né, Deise? É trabalhar, né? Nossa, nenhum item mesmo. Estava vendo aqui maldizer o próximo. A verdadeira caridade, né? Não ser frívolo nem orgulhoso. Difícil. Às vezes a gente dá um gelo na pessoa, olha, a frivolidade, né? A gente fica com bronquinha espírita, né? Uma raivinha que é espírita, não tem. Olha as nossas vibrações aí, que voltam para nós. Olha só, nós aprendemos na doutrina, quando nós fazemos, quando nós vibramos, não muito bom, né? Fazemos uma vibração não muito boa, essa vibração é nosso filho, saiu de nós. Então, ela vai voltar para a gente.
Se eu penso mal sempre de uma pessoa, se eu sou aquela pessoa ranzinza e orgulhosa, nós vamos, em torno de nós, formarmos um... Acabou. Acabou, Deise. Pedi para você fazer umas... Foi tão rápido, né? Vibrações de 30 segundinhos para a gente encerrar, tá bom? Tá bom. Gente, um beijo enorme. Vamos encerrar esse evangelho agradecendo muito a todas as pessoas que escreveram, aqueles que não escreveram, mas que estão aqui conosco e que vão, junto conosco, tentar e fazer e ser melhor dia a dia. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos aqui nessa grande empresa espírita. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças. Obrigada, Deise. Até a próxima. Acabamos o capítulo, mas tudo bem. Beijo, gente. Faz parte, né? Você continua na nossa sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, e até o próximo programa. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.